tudo bem? Eu estou ótima. E sabe por que eu amo tanto dar aula para o quarto ano? Porque no quarto ano a gente viaja quase que todas as aulas. Hoje nós vamos viajar de novo. Aperte os cintos, porque agora estamos partindo para uma viagem. Isso aí, muito bem. Nós hoje vamos viajar para o mundo antigo. Se você já pensou, não sei se você já pensou em falar muitos idiomas, já pensou? Mas sabe que precisa estudar e nem é tão fácil assim. Mas hoje, pelo menos, a gente já vai começar conhecendo o sistema de numeração de várias nações e várias civilizações. Isso vai nos ajudar aí a ser, se não poliglota, pelo menos número glota, né? Quem sabe? Será que existe número glota? Muito bem. Pessoal, nós vamos começar hoje a unidade 2. Eu quero que você abra o seu livro na página 194 e acompanhe comigo. Nós vamos começar a nossa viagem na Feira dos Povos, ok? Tá observando? Eu quero que você observe. Aí na Feira dos Povos nós temos o estande número 1 do Egito, o número 2 de Roma, o número 3 da civilização maia, número 4 da China e número 5 da Grécia. Pode ver que em cada estande tem ali uma tabelinha com a numeração, provavelmente é o preço de alguns produtos, e traz também ali, por exemplo, o estande da China está trazendo alguns ideogramas, né? Para que você possa ver como se escreve aquelas palavras em chinês. Muito bem, você acha que é fácil conviver com pessoas diferentes, de outras nacionalidades, outras culturas? O que você acha? Bem, eu penso que o mais importante é respeitar. Nós precisamos aprender a ouvir, a respeitar a diferença que existe entre nós e os outros. É claro que isso não significa que a gente vai concordar 100% com a outra pessoa, mas nós precisamos respeitar, não é? Respeitar as diferenças que existem entre as nacionalidades. Muito bem, agora que a gente já deu aí uma voltinha pela Feira dos Povos, nós vamos dar uma viajada no tempo. Você já se perguntou como surgiram os números? Como começou-se a contar? Pois é, então é isso que hoje nós vamos pensar um pouco, e eu trouxe algumas coisas aqui para vocês. Na antiguidade, as pessoas existiam assim, pastores, existiam várias atividades, como nós estamos estudando nas outras disciplinas, né, em história, por exemplo. E o ser humano notou a necessidade de fazer uma contagem, de contar a quantidade de coisas, no momento de fazer uma troca, um escambo, né? Ou de até mesmo vender algum produto, precisava saber por quanto, a quantidade que nós iríamos trocar. E como que se começou? Então vamos pensar que alguém precisava contar alguma coisa, e aí teve uma grande ideia, vou usar gravetos. E aí começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5 gravetos. Mas pensa bem. Tá pensando? Já imaginou contar uma colheita com gravetos? Eu ia ter que ter muitos gravetos, não é verdade? Então aí eles pensaram assim, bem, e se nós então começarmos assim? A cada graveto significa que eu tenho 10 unidades de laranja, por exemplo. Então, quantas laranjas eu tenho hoje que eu colhi? Ó, 10, 20, 30, 40, caiu. Ficamos com 40 laranjas então. 40 laranjas, porque cada graveto representa o quê? Representa 10, a quantidade de 10. Muito bem, em outras localidades, um pastor de ovelhas, quando ia levar suas ovelhas para pastar, para se alimentar, para poder recolhê-las também à noite dos perigos, ele começou a ter uma ideia. Bom, para cada ovelha que eu trouxer, para pastar, eu vou pegar uma pedrinha e vou colocar dentro do meu alforje, dentro do meu saco. E aí ele começou. 1 ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 125, 140, 150 ovelhas.
Ficou pesado o saco, muita pedra, 150 pedras. Ah não, tem que ter um jeito mais fácil para fazer isso. Bem, então eles começaram também a convencionar de que talvez uma pedra pudesse ser 5 ovelhas. Então cada pedra era 5 ovelhas. Então ele contava 1, 2, 3, 4, 5, uma pedra. E aí até que ficou um pouquinho mais fácil. Em outros locais, de acordo com os achados arqueológicos, usava-se também uma corda com nós. Então, por exemplo, cada nó poderia representar uma unidade, 2 unidades, 3 unidades e assim por diante. E aí também poderia se convencionar uma quantidade que cada nó representasse. Então, por exemplo, cada nó aqui poderia representar 6 unidades, 10 unidades, aí dependeria da necessidade daquela comunidade. Então, essa era uma outra maneira. E também foram encontradas outras maneiras de contagem, que era essa daqui. Eu não tenho nenhuma faquinha para usar, então eu vou usar aqui uma caneta. Deixa eu achar aqui uma das canetas boas que eu tenho. Achei, essa daqui, ó. Eles usavam, sabe o quê? Um osso. Um osso. Eu peguei emprestado do Nick, meu cachorro. Depois eu devolvo para ele, tá bom? Aqui, ó, um osso. Aí pegava o osso e ia colocando as marcações. Cada marcação poderia representar uma unidade ou mais unidades, como nós conversamos. Então, esta foi a maneira que os antigos encontraram de fazer contagens e poder quantificar as coisas que eles precisavam naquele momento para sua sobrevivência, para sua convivência. E a partir dessa contagem, as civilizações foram aperfeiçoando. Algumas civilizações foram muito mais peritas, desenvolveram conhecimentos muito mais específicos e avançados do que outras. Nós vamos estudar algumas civilizações, como você já viu aí na Feira dos Povos bem no início. A primeira civilização que nós vamos estudar é a civilização maia. Nós vamos ver como que os maias contavam. Esta foi uma civilização que se desenvolveu na América Central, aproximadamente de 1000 anos antes de Cristo até 1546 depois de Cristo. Nesta época foi justamente o momento das navegações espanholas e portuguesas, aonde eles conquistaram ou chegaram até os continentes americanos, e os espanhóis que colonizaram esta região, que é justamente a região da América Central, que é onde a civilização maia ela se desenvolveu. A civilização maia foi uma civilização muito avançada, na parte tanto da arquitetura quanto também da astronomia, dos estudos. Foi uma civilização que estudou muito a matemática, e eles já usavam calendários sofisticados. E apesar deles não existirem mais como uma civilização atual, a sua cultura continua sendo considerada um patrimônio da humanidade. Ainda existem algumas construções como essas da foto que você viu, e nós vamos agora ver como eles contavam, tá certo? Eu estou mostrando para você uma tabelinha da contagem. Algo interessante sobre a contagem dos maias é que eles tinham um algarismo, eles tinham um símbolo para identificar a ausência de algo, como por exemplo o zero, né? Como zero. Então eles tinham um símbolo para significar o zero, algo que não foi comum em todas as contagens das civilizações antigas. Então os maias eles tinham o zero. E você pode ver que eles convencionaram o pontinho ou a bolinha preta para contar as unidades de 1 até 4. O traço horizontal equivalendo a 5 unidades. E aí do 6 até o 9, somando as unidades ao 5, né, as bolinhas, a quantidade de bolinhas ao 5, para poder atingir a numeração. O 10, 2 traços horizontais, porque cada um desses traços significam 5 unidades. E o 11, 2 traços mais um pontinho e assim por diante. Olha que interessante, o 20 ele já é bem diferente daquilo que a gente tá vendo aí como uma sequência, né, como um tipo de raciocínio da contagem da numeração da civilização maia, porque ele traz o pontinho em cima, que antes a gente estava usando para unidades, ele traz o pontinho em cima e o símbolo do zero logo abaixo, esse daí seria o 20.
O que provavelmente a gente interpretaria como 10, né? Porque seria o 1 e o 0, para eles era 20. E aí assim por diante, olha lá, 21, 22, 23. Então, ou seja, quando o pontinho ele está embaixo ou no meio, ele é unidade. Quando ele está acima, ele significa 20 unidades. E aí na parte de baixo você vai adicionando as quantidades para fazer a contagem. Bem interessante. E para fechar o Contando com os Maias, nós vamos ler o Você Sabia, da página 197. Leia aí e acompanha comigo. No calendário maia, havia um nome masculino e um nome feminino para cada dia do ano. Assim, quando uma criança nascia, os pais não tinham trabalho de escolher um nome para ela. Já imaginou que interessante? Cada dia do ano tinha um nome, tanto para homens quanto para meninas, né? Para meninos e meninas. Então, se nascesse naquele dia e fosse menina, já tinha o nome certo. E se fosse menino, também já tinha o nome certo. O que você acha de inventar um nome para cada dia do ano e usar esse nome nos seus filhos, caso eles nasçam? Interessante, não é? Muito engraçado. Nós vamos ver também como que os babilônios contavam. Gente, a Babilônia, ela foi uma grande nação, um grande império da civilização. E ele existiu, esse império, na região que hoje é o Iraque. Eu tô te mostrando aí o mapa antigo e o mapa atual para você ver. Eles se destacaram na arquitetura e foi considerado uma das maravilhas da antiguidade do mundo, os jardins suspensos da Babilônia, são até famosos, tem aí também para você ver. E a Babilônia, eles tinham uma forma muito particular de fazer os seus cálculos, que envolvia divisão e também multiplicação. E eles foram os primeiros a distinguir a diferença entre planetas e estrelas e também dividir e registrar a contagem do ano em 12 meses, a semana em 7 dias e os dias em 12 horas duplas, 12 horas na parte da manhã e 12 horas na parte da tarde e noite. Muito interessante, né? E o sistema de numeração babilônico, ele era sexagenal. Sexagesimal. O que isso significa? Significa que a base do sistema era o número 60. Então, são as variáveis desse sistema. É interessante que nós temos hoje ainda como uma herança, né, dessa civilização, a contagem do tempo. Por exemplo, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos e assim por diante, no caso da contagem das horas e dos minutos, né, e ainda é de base 60. Olha aí o modelinho da tabela da contagem dos babilônios, olha que interessante. A escrita deles era chamada cuneiforme, porque eles usavam uma cunha no barro para poder registrar estes números, essa contagem. Então, aquele símbolo que parece uma haste, né, com uma coisa em V, tipo um Vzinho em cima, cada um desse equivalia ao número 1. Uma unidade, então 2 pauzinhos com esse copinho em cima, 2, 3, 3, e aí já no 4 a gente já vê uma diferença, no 5, então é bem interessante esse sistema, não é? Eles desenvolveram essa contagem a partir das falanges dos dedos. Contando as falanges dos dedos, eles chegavam à contagem de 60. Bem, essas são as atividades, né, as civilizações que nós vamos visitar hoje. Na próxima aula a gente continua a nossa viagem. E agora, muito bem, turma. Então hoje nós fomos à Feira dos Povos, viajamos à antiguidade para ver como eles contavam, conhecemos a contagem da civilização maia e da civilização babilônica. Agora você vai ficar com as suas atividades do livro da página 194, 196, 197 e 198 e também atividade complementar que você recebeu de tia Gabi com números maias, combinado? Lá tem algumas operações que é para você fazer com cálculo mental, tá bom? Só para treinar aí a mente. Deus te abençoe, um abraço e até a próxima aula. Tchau!